gente! Tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu cheguei aos 2.000 inscritos! Aê! Hoje eu acordei de manhã e quando eu vi o vídeo, quando eu abri meu canal e eu vi os 2.000 e pouco lá, e eu comecei a berrar que nem uma louca, a Roma não estava aqui, eu berrei com os gatos saíram correndo pelo meio da casa, mas tudo bem, porque vale a pena. Muito obrigada a todos vocês que me assistem aí, que me aguentam minha voz de taquara rachada, porque... Nossa, Jade, mas quem é esse amigato que tá do seu lado? Finalmente, né, a gente conseguiu gravar, porque a gente já tá há quanto tempo tentando... Nossa, eu já tô faz o quê? Um mês, Mais 2 meses planejando gravar esse vídeo. Esse aqui é o Fábio Nai. Pra quem não conhece, eles têm um grupo no Facebook exatamente pra poder ajudar as pessoas a tirar a porcaria da cidadania alemã, porque é muita burocracia, como tudo que você faz nesse país. Então, hoje eu trouxe ele aqui e ele vai explicar pra vocês exatamente como é que funciona esse sistema desgranhento de tirar a cidadania alemã. Passo a passo, né? Sim, exatamente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês também podem ou fazer um comentário no vídeo, que eu também tento responder. E eu também vou deixar linkado aqui embaixo o endereço do seu grupo, porque daí se eles quiserem saber um pouco mais sobre isso, eles adicionam e conversam direto com você, também fica mais fácil. Beleza. Primeiro passo, quem pode tirar a cidadania? Qual a relação aí de parentesco que dá o direito à pessoa ter ou não a cidadania alemã? Então, as pessoas pensam normalmente que tem sempre algum limite, né? Muita gente vem me pergunta assim, Fábio, mas é o meu trisavô que é alemão, é meu bisavô, tem limite, né? Tem algum problema? De acordo com a lei alemã, não tem nenhum problema. Você pode tirar a cidadania alemã, ser reconhecido independente do tempo, independente da distância que é a sua linhagem. Então, até uma pessoa que tem um pai, uma mãe alemã ou um avô, você pode solicitar. O que existe, na verdade, são pré-requisitos de que a família precisa ter preenchido ao longo do tempo para que esse direito possa ser de fato reconhecido. Entendi. Os pré-requisitos são bem diferenciados, vai desde casamento até data que o imigrante veio para o Brasil e etc. E tem não tem nenhum limite, só que é óbvio que quanto mais longe o parentesco, mais difícil de você conseguir documentos para conseguir comprovar essa cidadania, né? Porque você vai precisar de certidão de casamento, certidão de nascimento de todo mundo, então quanto mais gente, mais documentos, mais trabalhoso mais gasto e mais trabalho. Só que tem uma data que as pessoas confundem, assim, tem uma data que é uma data limite, né? Porque a Alemanha ela não existia como país, ela não existia antes de 1871, que foi a data da União, né? Que os Estados se uniram e formaram o país da Alemanha. Então tem gente que vem assim, o meu trisavô era alemão, mas ele veio para o Brasil em 1800. Né? A Alemanha não existia ainda, né? Nessa época, a Alemanha não existia, era a Prússia, né? Então como é que você vai tirar uma cidadania de um país que não existe, né? Então é óbvio que as pessoas que moraram nessa área, que não era Alemanha, se tornaram alemães com o tempo. Mas os estrangeiros que migraram, que saíram desse país antes da Alemanha, e foram para outro... perderam a chance de se tornarem alemães. Caso eles não tenham procurado isso, né? Caso eles não tenham no consulado manifestado vontade de adquirir documentação, eles nunca, na verdade, foram alemães de fato, né? Eles teriam o direito de ser, mas nunca tiveram documentação alemã. E você pode dar uns exemplos de alguns desses requisitos? Sim. Por exemplo, existe um requisito que dizia que na época que a Alemanha foi criada, né? Em 1871, existia uma lei que dizia que qualquer alemão que saísse da Alemanha, caso ele quisesse manter a cidadania dele, caso ele quisesse continuar sendo alemão, ele precisaria ir num consulado de 10 em 10 anos, fora do país, para dizer que ele tinha vontade de ser alemão. E o que acontece é que muitas pessoas saíram da Alemanha, muitos alemães saíram principalmente por causa da guerra e etc, né? E nunca fizeram esse registro. E a consequência de não fazer esse registro é a perda de cidadania. Putz. Então assim, isso acontece muito. Mas essa lei, ela existiu de 1871 até 1904. Então, isso acontece o quê? Acontece que se você tem algum parente alemão que imigrou depois de 1904, ele não precisa. Ele não importa quanto tempo ele ficou fora da Alemanha. Não importa, ele vai ser considerado alemão. E quer queira, quer não, isso é a situação de muitos brasileiros, porque a maioria das pessoas são descendentes de alemães no Brasil são por causa daqueles que migraram na época da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Se caso seu parente tenha vindo antes de 1904, não quer dizer que a cidadania está perdida. Quer dizer que precisa de um documento especial para comprovar que ele manteve a cidadania alemã, que é o registro, que a gente chama de matrícula consular, que significa que o seu parente foi no consulado,
se registrou de 10 em 10 anos e que ele manteve a vontade de ser alemão. E pós 1904, tem algum requisito especial com relação a isso? Tem. Como sempre, a Alemanha é o país da burocracia, né? Mas tudo funciona. Tem a burocracia, mas a gente tem que assumir que tudo funciona. Verdade. Sim, tem sim. Então, assim, na verdade, existem regras em relação a casamento, a nascimento, etc. Né? Então, assim, o ideal, eu vou dar um exemplo do ideal aqui. O ideal é que todo o seu parentesco seja por ordem paterna. É o ideal. Não é que seja necessário, mas é o ideal. E que toda a sua linhagem seja paterna e que todos os homens tenham casados no civil antes do filho nascer. Então é simples. Vamos supor assim, bisavô veio para o Brasil depois de 1904, casou, teve filho, esse filho casou, teve outro filho, que casou, teve outro filho, teve você, não importa quantas gerações eu sou porra, você garante o seu direito. Olha que bacana, não sabia disso. Agora, caso fuja desse exemplo, Fábio, mas meu exemplo não bate certinho, né? Não é só por pai, não é por mãe, ou por minha mãe. É minha mãe, é o meu caso, né, por exemplo. Verdade. Então, a gente vivia num país, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho, né? A gente vivia, tanto a Alemanha quanto o Brasil, quanto a maioria dos países, num país que era muito patriarcal. Então era sempre o homem que era o chefe da família, né? A mulher adquiria o sobrenome do homem quando casava, para dizer que entrava na família do homem. A sociedade funcionava dessa forma e as pessoas concordavam com isso, né? Até 1974, era só o homem que passava a cidadania, quando casado. Até 74? Até 74. Caraca. Então, o que acontece? Eu tenho uma mulher na linhagem, Fábio. Meu bisavô, certinho, veio depois de 1904, né? Só que ele não teve... O meu bisavô não teve meu avô, teve minha avó. E aí, né? Quer dizer que eu perdi o direito? Não. A mulher só vai começar a passar a cidadania depois de 1974. Isso significa que, se a mulher da sua linhagem teve o filho depois de 1974, não importa se ela era casada, se ela era solteira, o filho continua com o direito que pode passar a cidadania sucessivamente aos descendentes. Entendi. Fábio, mas a mulher da minha linhagem teve filho antes de 1974. Quer dizer que eu perdi o direito? Não. Você até tem o direito se ela for solteira no momento que ela tiver o filho. Se a mulher tiver um filho antes de 1964, e ela não era casada, sendo solteira, ela, no momento do nascimento do filho, não importa se ela casou depois, ela era solteira no momento do nascimento do filho, ela consegue passar a cidadania por homem. É uma coisa meio que invertida. Burocracia louca, gente. É uma coisa meio que invertida, né? O homem precisa estar casado para passar a cidadania. Fábio, meu pai é alemão, mas meu pai nunca se casou com a minha mãe, tem direito a cidadania alemã? Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo das datas, porque o homem não casado precisa de uma série de documentação para conseguir passar a cidadania para o filho. Puta, sangue, só o sangue não funciona. Na verdade, essa ideia de sangue, né, é só para as pessoas entenderem que a cidadania ela é dada por herança. Não importa se é adotado, não tem sangue, mas é adotado, mas não importa se é adotado, não importa... O negócio tem que estar no papel, descrito, exatamente. A linhagem, né? E não por solo, que é o caso do Brasil. Nascer no Brasil é brasileiro, não importa o filho de quem faz. Por exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Meu pai é alemão, não se casou com minha mãe, meu pai é falecido, por exemplo. Mas ele nunca se casou, eu tenho direito, mas meu pai era alemão, aprendi alemão desde pequeno, como assim? Tem gente que pega essa cidadania de bisavô, eu não vou conseguir porque é meu pai. Se seu pai não era casado, então, nunca declarou uma paternidade, porque no Brasil a paternidade é reconhecida automaticamente. Então, seu nome na certidão de nascimento brasileira é seu pai. Na Alemanha não é assim, na Alemanha o pai tem que fazer um documento diferenciado dizendo que reconhece a criança como pai. Putaria franciscana. Tem alguma gente era vergonha pra mulher não casar, e homem que sempre casava de ter filho, então normalmente, na maioria dos casos... Homem sempre casava antes de ter filho, né? Porque os filhos que tivesse antes do casamento era tudo por debaixo do tapete e fingia que não existia. Exatamente. É justamente por esse motivo que os filhos nascidos fora de casamento não têm direito à cidadania reconhecida se o pai não declarar paternidade. Porque na época não existia exame de DNA. Hoje existe, hoje mudou. Né? Mas na época não existia. Um pai teve um filho com uma mulher, como é que a gente vai provar que de fato esse filho é de filho dele mesmo se eles não eram casados? Isso é verdade. Na época funcionava assim. Número 2.
coletar os documentos que comprovam o direito. Então, a partir do momento em que você encontra ali o grau de parentesco que pode te dar o direito à sua cidadania, você tem que começar a correr atrás dos documentos, é isso? Exatamente. Então, caso vocês queiram ver assim, as coisas mais importantes, no próprio site do consulado alemão tem um folheto informativo que significa assim, folheto informativo cidadania, aquisição e perdas. Lá... É a primeira vez que você grava vídeo com alguém? Uhum. Sério? Primeira vez. Nossa. Mas eu tô muito lisonjeado porque é a primeira vez que ela grava vídeo com alguém. E esse alguém foi eu, né? Então, muito obrigado pelo convite. Claro, não tinha como a gente não gravar um vídeo juntos, porque essa é uma coisa que todo mundo me pergunta e eu não faço a mínima ideia, porque eu não corri atrás da cidadania. Então você foi a pessoa perfeita para poder trazer aqui e falar, ó, fala aí, como é que funciona. Do folheto informativo e do formulário, né? Tem no site do consulado, né? Um folheto informativo chamado motivos de obtenção de cidadania e motivos de perda, né? Que lá consta toda a listagem, todas as regras e os pré-requisitos que você precisa ter na sua família para que esse direito de cidadania seja de fato garantido, tá? Então vocês podem ler, confirmar, se bate com a história da sua família, é bem importante. E aí você precisa puxar toda a árvore genealógica, não importa qual o grau de parentesco, você vai ter que puxar uma conexão, uma prova de que tem uma conexão entre essa pessoa da sua família e você. Então, não é somente pegar o documento do seu bisavô e o seu, mas você tem que pegar do bisavô, do vô, do pai, do seu, para provar que tem toda uma conexão aí. Exatamente. Na hora de emitir a sua documentação alemã, o consulado vai precisar de alguma prova de que você é um cidadão alemão. E como é que você funciona? Como é que você prova isso? Você pode provar através de alguma documentação alemã de alguém da sua família. Então assim, minha mãe, meu avô já tem um passaporte alemão, já tem uma identidade alemã, ou já tem o que a gente chama de Staatsangehörigkeitsausweis, que seria, traduzindo ao português, certificado de cidadania alemã, né? Então ele já tem isso. Eu preciso de fato entrar num processo? Não. Se você já tem essa documentação, é provável, bem mais fácil, que você possa pedir direto. Mas se você não tiver uma prova, não tiver documento alemão na sua família... Você tem que entrar com esse pedido de verificação. Exatamente. E que você vai precisar de certidão de nascimento e casamento de todo mundo. Todo mundo. Como é que eu consigo certidão de nascimento? Cartório. Todo mundo foi registrado no cartório. Você vai no cartório e pede uma segunda via. Mas eu não tenho mais original. O cartório emite uma segunda original. Minha mãe já emitiu umas 3 segundas vias do meu certidão de nascimento. Casamento, normal. Mesma coisa. Óbito, apesar do óbito não ser necessário no processo de cidadania alemã, porque morreu ou não continua, é bom ter, porque de vez em quando, em alguns processos, cada caso é um caso, é necessário. Então, fala aí, morreu? Cadê a prova que morreu? É bom ter, tá? Mas e a documentação da Alemanha? Aqui é mais fácil do que no Brasil, por incrível que pareça. Que aqui eles já são mais organizados há mais tempo. E tem um cartório só por cidade. Então, assim, você sabe a cidade que ele nasceu, sabe a cidade que ele casou? Manda um e-mail, só mandar um e-mail pro cartório. O cartório rapidinho faz uma segunda via, envia para sua casa. Normalmente a maioria dos cartórios envia primeiro para sua casa e depois você paga. Tá vendo? É bem mais prático. Tem pessoas que me perguntam se... Fábio, eu não tenho certidão de nascimento, não tenho certidão de casamento, não tenho como provar, mas olha, eu tenho meu sobrenome. Meu sobrenome é alemão, então só com isso eu consigo? Não. Né? Tem sobrenome aqui na Alemanha, Silva, tem sobrenome, que é um sobrenome comum no Brasil, tem aqui alemães que é sobrenome, então o sobrenome não prova nada, é só um nome. Né? E foi uma coisa que eu comentei com ele com relação a isso, é que a Suzane von Richthofen, quando aconteceu todo o alarde lá no Brasil do que ela fez com os pais dela, von Richthofen é um sobrenome muito forte aqui, é um sobrenome nobre aqui na Alemanha. E a família real daqui, os von Richthofen, resolveram checar a árvore genealógica para saber se realmente essa assassina tinha uma conexão com a família. E eles checaram, procuraram tudo, e os von Richthofen no Brasil não tem nenhuma ligação com os von Richthofen da Alemanha. Ou seja, algum alemão fugiu pro Brasil, chegou lá, quis dar um nome falso para não ser pego ou alguma coisa assim porque estava devendo alguma coisa, pensou no primeiro sobrenome que veio à cabeça. O que veio à cabeça? Família real. Eu sou um von Richthofen. E aí, a partir daí, surgiu os von Richthofen no Brasil. Porque isso acontece, né? Antigamente era tudo feito por pesquisa. Você não tem documentação, tá ilegal? Qual é seu nome? Você dá qualquer nome, né? Igual de Nick, né? Da Rose... Rose Dawson. Rose Dawson. Isso acontece, gente. Então, Rose Dawson de Chippewa Falls. E passa de geração para geração. Exatamente. Aí o número 3 é traduzir os documentos com tradutor de alemão. Exato. Se você não tem provas que você tem direito à cidadania alemã, ninguém da sua família tem nenhum documento alemão, nem um Personalausweis, nem um Reisepass, nem um Staatsangehörigkeitsausweis,
Perdi a voz. Se não tem, você vai ter que pegar essa documentação toda e vai ter que traduzir, porque aqui vai ser enviado para cá para a colônia. Exatamente. Todos os processos do mundo são enviados para cá para a colônia. E eles precisam checar a documentação, né? Então precisa ser traduzido para o alemão e precisa ser um tradutor juramentado. Que é um tradutor juramentado? É um tradutor que tem confiança do Estado de que ele não vai fazer nenhuma alteração na tradução. Exatamente. Né? Então, tem uma lista de tradutores juramentados No site do do site do consulado. Você pode procurar no site do consulado a listagem e que é recomendável que você utilize esses tradutores porque eles são reconhecidos pelo consulado. Eles têm a confiança do consulado Isso. e você não vai ter problema nenhum para comprovar depois quem foi a pessoa que fez a sua tradução e tudo mais. Também vou deixar a lista aqui embaixo dos tradutores juramentados do consulado alemão, se vocês precisarem. Exatamente. Próximo passo são os formulários. A gente precisa de 3 formulários diferentes do consulado para... Solicitar a cidadania. Exatamente. Né? Então, no caso, você tem que solicitar a verificação de cidadania, porque você não tem como comprovar que você é alemão. Você vai no mesmo lugar, no mesmo site do consulado, ali onde é que tem o folheto informativo e a listagem de consulado, também tem ali 3 tipos de formulários, né? Se chama Anlagefall, né? Em alemão seria anexo V, anexo F, e outro, se eu não me engano, é AV. Eu não lembro direito qual é o nome do outro, mas cada formulário serve para um diferente. O V, se eu não me engano, posso estar errado, vocês confirmem que tem escrito lá. É para o seu parente, todos os seus parentes que já faleceram, né? Seu parente alemão. Tem lá a listagem para você marcar, a árvore genealógica, etc. E o outro é para criança e o outro é para você, para quem vai requerer, né? Para quem vai de fato solicitar a cidadania. Então você não precisa você não precisa preencher 3 formulários. Na verdade, é um formulário para cada tipo de situação. Exatamente. Um com parentes que já são falecidos, outro para menores de idade e o outro que é para pessoas normais, maiores de 18 anos que estão tentando entrar com Exato. pedido. Normalmente as pessoas utilizam quando não tem criança. Normalmente as pessoas utilizam o anexo V, que é para os parentes que já faleceram, né, que é o seu parente que veio para cá, e o outro formulário que é para quem está requerendo. Ah, entendi. E tem que fazer isso para cada geração. Nossa, para cada geração. Para cada geração. Cada formulário é para cada geração. E depois disso, você precisa somente agendar no consulado alemão uma visita para poder apresentar todos os documentos. Lembrando que se qualquer documento estiver faltando, eles já te avisam falando, olha, a gente não pode mandar isso para a Alemanha para eles checarem, porque tá faltando esse e esse documento. Exatamente. Então, você nunca vai mandar documentos insuficientes para ter o seu visto negado. Sempre vai ter alguém ali no consulado para falar, tá faltando isso. Você vai ter que voltar para sua casa, requerer o negócio, depois voltar para lá de novo. Isso. Então, nunca... exatamente. Só que o que acontece é que, às vezes, o consulado, da mesma forma que funciona para o visto, o consulado ele só vai receber a documentação, verificar e enviar para cá, para a colônia, para um órgão que chama Bundesverwaltungsamt. Bundesverwaltungsamt. Isso. Né, que é um órgão federal administrativo da Alemanha que vai verificar toda a sua documentação e a palavra final é sempre deles. Então o consulado nunca vai dizer se você vai conseguir, vai ser positivo ou não. A palavra final é sempre deles, porque pode ter... Eles são um órgão federal aqui, então eles vão ter acesso a todo o seu histórico de Anmeldung, por exemplo, dos registros de residência dos seus antepassados. Eles vão ter acesso de tudo aqui. Né? Aqui você sabe que... Aqui checa tudo. Povo. E só depois é que eles vão dar uma afirmativa ou uma negativa. Uma certidão positiva, que você vai... A certidão positiva nada mais é do que o seu próprio certificado de cidadania. E a certidão negativa é uma certidão negativa de cidadania. Uma negativa falando que você não tem direito à cidadania alemã. Exato. E explicando os motivos do porquê você não tem direito. Então, de qualquer maneira, você vai ter um certificado da Alemanha. Às vezes um negativo, às vezes um positivo. Na verdade, muita gente sempre imagina que o consulado é o órgão maior que representa a Alemanha, que vai resolver todos os problemas, mas na verdade o consulado nada mais é do que um intercessor ali, uma conexão entre 2 países que vai ajudar a enviar documentos e tudo mais sem uma bagunça, sem tudo ficar se perdendo, vai ficar tudo bem organizadinho. Mas quem decide realmente é a Alemanha. Às vezes, como cada caso é um caso, mesmo que o consulado diga que não está faltando nenhuma documentação, às vezes acontece do Bundesverwaltungsamt, né, do escritório federal, solicitar alguma documentação. Então você vai receber uma carta falando, no seu caso falta tal coisa. E cabe a você providenciar essa documentação. Tá? Exatamente. Uma dica que eu dou se você tenta procurar essa documentação, você não consegue, porque normalmente eles arquivam o processo.
Porque eles esperam, eles vão esperar que você entregue esse documento. Mesmo se você não conseguir esse documento, seja lá qual for, manda um e-mail para eles falando que, apesar de você não ter conseguido encontrar esse documento, você quer uma decisão. Porque senão o processo vai ficar arquivado. Tá? Pode ser um e-mail em inglês ou um e-mail em alemão também. Você envia para eles no próprio... Porque você recebe uma carta, quando você envia o processo, um mês depois você recebe uma carta dizendo protocolada, com protocolo, com número de protocolo, dizendo que o seu processo foi recebido. E tá em processo. Está em processo, tá em análise e vão pedir para você esperar em torno de 2 anos. 2 anos. 2 anos? Cada caso é um caso. Já vi gente que conseguiu em 3 meses, já vi gente que conseguiu em 7 meses. Depende da documentação que você tem. Quanto tempo demora para você tirar a sua? A minha, ela demorou 15 meses. Nossa, eu achava que era bem mais rápido. Mas... Assim, depende muito da documentação que você tenha, porque no meu caso, minha mãe, no meu caso, os meus parentes na época, era na época que pai e filho ficavam no passaporte de parente, não tinha documento próprio. Então, como eu não tinha documento próprio na família, eu precisei solicitar um documento próprio. Mas tem gente que já tem pai e mãe com passaporte, né, o avô com passaporte alemão, então é muito mais rápido. Normalmente, nesses casos que já a cidadania já tá bem comprovada, 7 meses. Mas, infelizmente... nem o consulado pode te dar um prazo a respeito disso. E pra finalizar, só reforçando com relação a isso, caso você tenha uma resposta positiva, você paga 25 euros. E daí você recebe a sua certidão, o seu papel lá dizendo que você tem direito à cidadania alemã. E caso seja negativo, você paga 16 euros e recebe também um documento dizendo o porquê que você não tem direito à cidadania alemã. Isso. Esses preços podem variar, dependendo do euro, etc. Mas normalmente é esse preço. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Né, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode usar a atualidade. Sim, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo dele no Facebook, que ele é o administrador, onde qualquer dúvida que vocês tiverem, ele vai responder pra vocês bom, eu espero realmente que isso tenha ajudado de alguma maneira. Exatamente. Na verdade, a minha intenção é sempre que as pessoas tenham só conhecimento do direito que elas têm. Exatamente. Né? Sem recorrer a nenhum tipo de assessoria ou pessoas que... Na verdade, só querem tirar dinheiro de você. Porque se é um direito seu você não precisa pagar ninguém pra isso. Não cai nesse blá, negócio blá, blá. de, não, eu resolvo pra você. Eu levo direto na Alemanha, eu faço, o consulado erra, não. Eu consegui meu visto sozinha, ele conseguiu a cidadania dele sozinho, então não tem nada aqui que... Olha, tem alguém para... Gente, ele quer participar também. Ele adora aparecer nos... Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com relação a isso. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreve aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar saber. E não esqueça também de participar do grupo de Cidadania Alemã, caso isso seja do seu interesse, do Fábio, porque também ele vai te receber com muita simpatia. Exatamente. Muito obrigada. E é isso aí. A gente se fala em breve. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.